Oi, gente! Estamos começando mais um Rota do Vinho com Daniela Romano. O tema hoje são os drinks preparados com vinhos. Alguns drinks que se imortalizaram no cinema ou mesmo na história de alguns bares famosos. Vamos aprender receitas deliciosas que você vai poder fazer em casa. Fique conosco! Nós estamos acostumados a ter o vinho sempre na nossa mesa, acompanhando os pratos, as comidas, mas o que a gente também tem que lembrar é que o vinho é uma bebida excelente para preparar coquetéis e drinks. Aliás, existem alguns que ficaram famosos ao longo do tempo, tanto no cinema quanto em bares. Por exemplo, se você já assistiu Match Point, você deve ter reparado que a heroína sempre tinha um drink preferido, que era o Kir Royal, preparado com champanhe e creme de cassis. Um outro drink famoso, o Bellini, foi inventado no Harry's Bar de Veneza, usando prosecco e pêssego branco. E quem era fã desse drink era tanto Charlie Chaplin quanto Maria Callas. Mas, para falar de mais drinks, hoje a proposta é trazer um mixologista, o Rodolfo Bob, meu convidado que vai contar pra gente um pouco dessa história e fazer conosco alguns drinks deliciosos. Tudo bom, Bob? Tudo bom, Dani? Tudo jóia? Tudo. Que bom ter você aqui, eu que agradeço o convite, olá, olá. Bom, primeira coisa, mixologista. O que faz um mixologista? O mixologista é um bartender, não deixa de ser. A grande diferença é que além de atuar dentro do bar, atrás do balcão, preparando os coquetéis, o mixologista tem uma responsabilidade um pouco parecida com a do chefe. Ele estuda as reações químicas e físicas dos elementos, como gelo, diluição, tem um estudo mais avançado de gestão geral de bares e restaurantes, e trabalha também com treinamentos, educação, como eu mesmo desempenho. Que bacana! Então, vamos lá. Eu vi que você trouxe aqui bastante coisa, Bastante, a mesa tá né? bonita, Tá né? confusa. Tá até confusa. O que a gente vai preparar hoje? Bom, a gente vai começar com um coquetel muito clássico, é uma variação de sour. Os sours são coquetéis azedos, sempre levam um toque cítrico e um destilado base. O bacana, uma dica bacana do sour é que quando você for utilizar talvez uma laranja ou um cítrico mais leve, que nem abacaxi, é usar sempre um corte mais ácido de um limão Tahiti ou algo do tipo. Ah, entendi. Então você pode ter mais de uma fruta cítrica, exato, né? Você pode brincar um pouco com esses sabores, né? Mas é importante equilibrar sempre, tá? Eu vou entrar com 30 ml de limão Tahiti, já deixei espremido para facilitar, claro. É só o sumo espremido, tá? Não coloca água, porque senão a gente perde um pouco dessa acidez que você quer, né? Quero essa acidez no coquetel. Minha clara de ovo também está separada, eu vou medir 30 ml dela, dá quase uma clara inteira. Dá quase uma clara toda? Bom, ok. Quase inteira. Só não vou usar o excesso. Perfeito. Aqui eu tenho um xarope de açúcar, que é bem fácil de fazer. Água e açúcar? Água e açúcar, mas preferencialmente água quente, tá? Ajuda a diluir. A diluir mais. Isso. Aí eu faço da seguinte maneira. Eu pego uma xícara, uma porção, enfim, e uso dois volumes iguais na proporção de água e açúcar. Uma xícara de água, uma xícara de Perfeito. açúcar. Tá. Ok. Reserva na geladeira para resfriar, pra gente não dar um choque térmico junto ao gelo. E isso provavelmente você pode deixar bastante tempo guardado, né? Porque não vai estragar a água e açúcar. Bom, o single malt que eu estou usando é um single malt, como comentei, sem características defumadas, é importante. Ele é mais floral, mais frutado. Ele vai lembrar um pouco essa questão do rye whisky, que é um whisky à base de centeio, que não é tão pesado quanto o bourbon, tá? E aqui a dose é um pouco maior. Não, a dose eu vou manter os 50 ml, 50 ml. Vou manter os 50 ml, padrão. A gente está procurando um coquetel mais leve, apesar de ser um coquetel caracteristicamente antigo, onde as pessoas gostavam até de bebidas mais potentes, que nem sabe. Gente, agora é um show isso aqui, olha. É importante bater bem, porque é nesse momento que a gente vai montar a nossa clara de ovo. Ai, olha, fica super esfumado, a gente dá uma oxigenada, bem branco. Exato. Bem e aí é onde ela levanta. Ok, bonito. Bom, vou dispensar esse gelo que eu só usei para resfriar e vou optar por um gelo que vai dar uma diluição menor. É um gelo que... grande, né? Um gelo bem compacto. Exato. E ele tem quase o tamanho do bojo do copo.
A diferença desse gelo é uma forminha simples que que a gente pode comprar na própria internet. Eu estou usando o strainer, que é um passador de coquetel, né? Uhum. Ele vai segurar, reter o gelo. Mas os fragmentos de gelo que se quebraram, eu vou usar uma peneira para poder segurar um pouco. Exato, para a gente não ter um coquetel mais liso, né? Fica bem espumoso, assim, né? Com bastante espuma. Você lembra que eu comentei que os sours são um grupo, uma família ou categoria de coquetéis? Esse em exclusivo, ele é utilizado vinho. Alguns são utilizados de cores. Exato. E esse é com vinho, que é o interessante. Então, aí você usa um vinho tinto. Exato. Tá, que ele vai dar cor. Exato. E provavelmente também uma gama de aromas, de frutas. Dá uma complexidade aqui, né? maior, maior né? complexidade. A gente imagina aqui que a gente tem... Vou colocar com certo cuidado para ele flutuar. Olha que bonito, exatamente. Gente. Aqui eu tenho mais ou menos, tá, Dani, uns 15 a 20 ml. Tá, Acabei fazendo de olho pra gente poder ganhar esse efeito. Bom, Dani. Gente, lindo esse drink. Maravilhoso. Adorei York a cor. Fiddick Sour. Perfumadíssimo. Acho que aqui... Gostou? Maravilhoso, tudo de bom. Bom, eu acho que aqui... Como a gente está falando de um drink que foi desenvolvido nos Estados Unidos, a Zinfandel iria muito bem, né? Boa acidez, uma uva tinta, porém tem uma boa acidez, iria muito bem aqui com todo esse sour. E além do que, o aroma das frutas vermelhas, né? Claro. Uma coisa bem explosiva no nariz. Gente, eu adorei. Você aprendeu, né? Mas a gente dá a receita depois para você fazer na sua casa. Você procura no site. Agora a gente vai mudar um pouquinho o estilo de vinho e a gente vai utilizar um Porto Branco. Um Porto Branco. Um Porto Branco seco. Gente, aliás, Porto Branco seco é uma história engraçada, porque na verdade o vinho do Porto, ele sempre tem um açúcar residual muito grande. Então o vinho do Porto, mesmo sendo seco, que é o caso do branco, ele sempre vai ter um gostinho mais doce, sim, né? Sim. E aí você vai preparar como? E gente, o vinho, o vinho do Porto que você vai usar aqui, que é um branco, é um vinho muito usado para aperitivo também. Um vinho bem interessante para aperitivo, para você tomar puro. Mas hoje a gente vai aprender num drink aqui, que é um drink super famoso, né? É um coquetel, bem tradicional. É um coquetel bem de estilo aperitivo, né? É uma mistura refrescante. E como você estava falando desse residual de açúcar, como aqui no Brasil a gente não tem uma variação muito grande de água tônica, e as águas tônicas que a gente tem disponível são um pouco mais adocicadas, eu vou corrigir usando um pouquinho de limão para levantar e equilibrar melhor esse açúcar que sobra, tá? Então você dá um pouquinho de acidez pro drink e fica mais equilibrado. Fica mais interessante, né? Como a nossa tônica não é tão bacana, a gente faz esse truque. Ó, aqui eu vou medir 10 ml de limão. Ok. Resfriei a taça novamente antes, aquela questão do gelo, da temperatura do coquetel. Você está usando uma taça que tem um bojo bem largo, que vai permitir os aromas aflorarem, né? Perfeito. É uma taça bem característica dos gin tônicas feitos na Espanha. Eu vou decorar meu coquetel e também vou acabar ganhando um pouco de complexidade com alguns cítricos. Então eu escolhi 3 cítricos para esse coquetel e vou começar montando ele de uma maneira um pouco diferente. Primeiro eu monto os meus cítricos, eu vou entrar com o meu gelo. O aroma que a gente tem na casca do limão é bem diferente do suco do sumo, né? Sim. Então assim, o sumo vai trazer essa acidez bacana pra gente e as fatias, além de decorar, vão trazer um pouco desse aroma que é diferente. Do Porto eu vou usar para essa taça, que deve ter em média uns 400 ml, eu vou entrar com 90 ml de Porto. Que seriam, no caso, que ele já tem a medida, ele tem 2 medidinhas aqui. Perfeito. Nossa tônica. E a cor é linda. Eu estou usando floretes de manjericão para ajudar nessa complexidade aromática. E vou usar um raminho de alecrim, que também vai trazer mais essa complexidade. Mais esse frescor, né? Porque aqui você está falando de muita coisa fresca. Isso, exato. Cítrico. Tão fácil de fazer também. E lindo, né? Muito bonito. Ele fica lindo. Porto and Tonic.
super gostoso. Não é? Olha, já tô aqui, já tô com os dois, não sei qual que eu vou escolher. Dá Muito pra sentir bom. bem o vinho do Porto, com a tônica. Muito, muito. O vinho do Porto aqui, ele ficou um pouco mais leve, lógico, ele tá diluído com bastante cítrico, tem gelo, então deu uma leveza. Aflorou os aromas, né? Ele o vinho do Porto, ele sempre tem um aroma de frutas secas, tudo isso, e aqui combinou muito bem com toda essa citricidade. Adorei. E o próximo drink? Qual é o vinho que a gente vai usar? Agora a gente vai brincar com um vinho francês de sobremesa. Já que nós estamos falando aqui de vinho tinto, pulamos para o Porto, um fortificado, vamos agora usar um de sobremesa francês Sauternes, com uma vodka também francesa, com aromas cítricos. Bárbaro. E o Sauternes, gente, é um vinho típico da região de Bordeaux, que é uma região, né? O Sauternes é um dos vinhos de sobremesa mais conhecidos e idolatrados. É conhecido como ouro líquido. Pela cor, ele tem uma cor maravilhosa, um dourado bem intenso. E aromas de damasco, mel. Esse coquetel deve ficar muito bom. Bom, aqui eu tenho o meu equipamento todo gelado, vou entrar com a minha vodka com aromas cítricos. Com aromas bem cítricos, é bem aromática também. Vou manter 50 ml, tá? Os meus 50. Exato. Para facilitar as medidas, hoje eu resolvi escolher alguns coquetéis quase que no mesmo padrão. Okay. Então eu entrei com meus 50 ml de vodka, posso fazer ele com calma, como ele não está em contato com o gelo, então ele não vai aguar. Não vai aguar, não vai tranquilo. derreter. Isso. E aí, de novo, a gente entra com o limão para poder fazer essa ligação. Aqui, dessa vez, eu estou usando limão siciliano, que tem um tipo de acidez um pouco diferente e vai combinar melhor com os nossos aromas da própria vodka, que é cítrica, com esse frutado do Sauternes, com a nossa geleia. A própria casca do limão siciliano, né? Com o Sauternes aqui, ela combina bem. Aqui eu estou usando 30 ml. E agora a gente vai vou fazer um shake. Como eu estou utilizando a geleia, que tem uma textura mais firme, a primeira coisa que eu vou fazer é um shake para a gente conseguir diluir. Aliás, uma coisa importante, como é que eu vou bater meu coquetel sem o Sauternes, né? Que é a base do drink. A base do drink. Eu já ia perguntar, que horas vai entrar? Né? Estou utilizando também 30 ml de Sauternes. E aqui eu vou puxar só pra gente conseguir essa diluição. Essa diluição. Sempre me perguntam o quanto bater, por quanto tempo bater. Aqui tá o segredo. Quando a gente sente que deu essa embaçada... Esse friso aqui que se embaçou. Isso. A gente já sabe que ele tá bem gelado. Dá pra sentir na mão também, ó. Tá super gelado e tá todo embaçado. Isso. Olha aí, esse é o ponto. Bom, importante, como a gente resfriou, a gente também teve diluição, exato. Então eu vou escoar essa água. Porque aqui você vai manter esse gelo. Esse gelo eu vou manter, não tem necessidade de trocar. Só é importante tirar a água pra gente não estragar o nosso coquetel. Não deixar ele diluído. E para esse coquetel, diferente do outro, que eu usei 2 peneiras para coagem, eu realmente quero que passe um pouco dessa geleia, que vai dar uma certa textura no coquetel. Então eu passo ele numa coagem um pouco mais rústica. Mais rústica. Aí a gente vai ter um coquetel com um pouco de textura. Perfeito, hein? E para finalizar nosso coquetel, né? Temos um toque... é o que eu tava esperando. Especial de um espumante. Gente, eu tô achando que esse vai ser o meu drink. Espumante, Sauternes. Opa. E fica linda essa espuma, né? Não fica? Dou uma leve mexida só para que ele fique inteiramente efervescente. De novo, a gente usa uma laranja Bahia para ajudar na decoração. E eu gosto muito do manjericão para dar aroma. Tá aqui, ó, lá e nossa base cítrica. O siciliano. Exato. Maravilhoso. Cheers! Muito aromático e... ele é refrescante, ele tem um dulçor na medida certa, o cítrico tá aqui muito gostoso, dá aquela
vontade de tomar o próximo gole, que me deu até água na boca. Nossa, eu amei. Ah, que bom. Eu acho que eu vou eleger esse como o meu coquetel. Esse é o coquetel do dia. Esse é o meu, esse é o do dia. E hoje nós ficamos com 3 drinks diferentes, todos à base de vinho. Um vinho tinto da Califórnia, o Zinfandel, o Porto Branco e, finalmente, um último drink que nós usamos 2 vinhos, o Sauternes, um vinho de sobremesa, e um espumante. Nós viajamos pelo mundo com esses drinks, né? Bob, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui, que bom. Adorei os drinks, muito hein? Ah, que bom. Obrigada. Muito bom falar de coquetéis com vinho. Que bom, eu também gostei muito. Fique conosco e nos acompanhe. A gente está sempre procurando trazer novidades para você nesse universo maravilhoso que é o mundo do vinho. Cheers! Até a próxima! E para falar para a gente sobre todos esses drinks e contar um pouco dessa história, hoje a gente vai receber... Agora fui eu que me enrolei. Aí que você vai ter todo o tempo do mundo, dá para você contar a tua história 3 vezes. Genial, cara! Bom, mas um esquinho resolve a vida. Ação. Quer uma dica? O Bob, nosso mixologista... Ó, o cara deu uma dica, deu uma